Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou resolver um exercício de logaritmo. Log de 1 sobre 32 na base 1/8. Como eu não sei o resultado deste log, eu vou supor que esse resultado seja um número qualquer que eu vou chamar de x. Para você resolver esse log utilizando a definição, temos que utilizar uma fórmula, que é a seguinte: b elevado a x igual a a, onde o b é a base, que é 1/8, o x é o resultado, que vai ser o próprio x, e o a é o logaritmando, que é 1 sobre 32. Substituindo aqui as letras pelos determinados valores, eu tenho o seguinte: no lugar do b eu vou colocar 1/8, no lugar do x eu vou colocar o próprio x. Só que neste caso aqui, como é uma fração, eu vou utilizar o parênteses. Então eu vou usar aqui o parênteses, e aí repetir o x. E o a, que é o logaritmando, vai ser 1 sobre 32. Então eu vou colocar aqui 1 sobre 32. Bem, transformei um logaritmo em uma equação exponencial. Para você resolver essa equação exponencial, temos que encontrar uma igualdade de potências de mesma base. Para você encontrar essa igualdade, você vai ter que decompor as bases em fatores primos, né? Que é dividir pelos números primos, né? O 2, 3, 5 e aí sucessivamente. Então vamos fazer isso. O número 1, ele não dá para decompor em fatores primos, né? Porque o menor número primo que temos é o 2. Então a gente vai repetir o número 1. O número 8, esse sim dá para decompor em números primos. Então vamos decompor ele aqui. Então, dividindo por 2 vai dar 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Ou seja, o número 8 em fator primo vai ser o número 2 3 vezes. Aí eu coloco aqui, o 2 3 vezes. Esse 1/8 aqui, ele tem expoente. Então eu vou manter aqui o parênteses e vou repetir o x. O número 1 decomposto vai ser ele mesmo. E aí eu vou decompor o 32. 32, aí dividido por 2, né? Porque o 32 é par, ele divide pelo 2, que é o único número primo par. Então vai dar 16. Aí por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Ou seja, o número 32 em fator primo vai ser o número 2 5 vezes. O número 2 5 vezes. O meu objetivo aqui é determinar uma igualdade de potências de mesma base. Então eu vou utilizar as propriedades da potenciação para eu conseguir essa igualdade. Aqui, eu tenho uma fração onde o numerador é o número 1 e o denominador é uma potência. Então eu posso fazer o seguinte, inverter a base e colocar o expoente negativo. Então eu posso fazer isso aqui, 2 elevado a menos 3 sobre 1. E aí eu vou repetir o parênteses e manter o x. Na segunda parte eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou inverter a base e colocar o expoente negativo. Então aqui vai ficar 2 elevado a menos 5 sobre 1. Bem, não é necessário
você colocar esse número 1 aqui, ó, no denominador. Tá? Então, se você não quisesse colocar esse número 1, você poderia ter feito o seguinte: 2 elevado a menos 3, aí repetia o x, e do outro lado 2 elevado a menos 5. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que eu tenho aqui em cima, certo? Bem, na primeira parte eu vou utilizar a propriedade potência de potência. E na segunda parte eu vou simplesmente repetir o que eu tenho. Então, a primeira parte eu vou repetir o 2 e eu vou multiplicar os expoentes. Multiplicar aqui, ó. Então, menos e mais vai dar menos, 3 vezes x vai dar 3x. E a segunda parte eu vou repetir. Bem, consegui encontrar, ó, uma igualdade de potências de mesma base. Então eu vou cancelar as bases e vou repetir o que sobrou. Menos 3x igual a menos 5. O objetivo deste exercício é determinar o valor do x. Então eu vou isolar o valor do x aqui, ó. E esse menos 3 que está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó. Menos 5 dividido por menos 3. Como eu tenho aqui uma divisão, eu vou primeiro fazer o jogo do sinal. Ó. Menos com menos vai dar mais. Só que o número 5, ele não divide por 3, exato. E também, essa fração, ela não é possível simplificar. Então, o resultado vai dar 5/3. Então, na verdade, o que eu fiz aqui foi apenas o jogo do sinal, porque o termo que está no denominador, ele é negativo, e ele não pode ser negativo. Então, quando isso acontecer, você faz o jogo do sinal, ó, menos com menos, e repete a fração, se não der para dividir ou se não der para simplificar. Então, 5/3 é o resultado deste log. Muito obrigado.